Olá, a aula de hoje tem como tema Agostinho Neto e a modernidade literária em Angola. Agostinho Neto é um importante nome na literatura moderna em Angola, na literatura contemporânea, e vem a ser, também, após Angola independente, o primeiro presidente de Angola. Ele compõe, junto com tantos outros, um quadro, ele forma essa nova literatura angolana que se forja a partir da poesia denunciatória. A poesia denunciatória, ela tem início em Angola, com a criação por volta da década de 40, do final da década de 40, com o movimento dos novos intelectuais de Angola, mais precisamente em 1948. Esse movimento busca redescobrir Angola a partir da literatura, falar do país num momento de grande conturbação social. Em 1948, nós temos aí a Guerra Fria, ainda resquícios do fim da Segunda Guerra Mundial, e Angola é a colônia em Portugal, a colônia portuguesa mais explorada pelos portugueses, a maior colônia portuguesa na África. Essa situação vai ser revista pelos novos intelectuais em Angola que desejam, que começam a partir da literatura um processo denunciatório que vai desembocar mais tarde no processo, na luta pela independência. Em 1950 surge a Associação dos Naturais de Angola, ou seja, são intelectuais nascidos em Angola, que têm como lema, vamos descobrir Angola, e esses naturais de Angola, esses intelectuais, lançam a revista Mensagem, que vai ser um órgão dessa associação. Essa revista tem uma curta duração, são 3 números, mas nessa revista nós já vamos perceber uma poesia, vamos conhecer uma poesia que tem esse cunho denunciatório. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, nós vamos ter aí o início da Guerra Fria e a Europa vivendo uma situação de grande penúria, Portugal, um dos países mais pobres da Europa a essa altura, vai sofrer grandemente nesse período, e vários colonos, vários portugueses, acabam viajando para Angola com incentivo do governo salazarista para ocupar as terras mais férteis da então maior colônia portuguesa na África. Essa situação vai criar um grande conflito na terra angolana, uma vez que os angolanos serão expulsos do seu território ou trabalharão como contratados nas terras mais férteis. Logicamente, a poesia denunciatória criada aí pelo movimento dos novos intelectuais de Angola, ela vai se ater a esse fato, quando então a população branca aumenta em Angola, e a população negra ou mestiça acaba tendo que trabalhar demais, sofre imensamente com essas modificações na sociedade angolana. Um dos nomes importantes nesse momento, vamos dizer, o precursor dessa poesia denunciatória é Antônio Jacinto. Ele é o mentor desse discurso denunciatório. Antônio Jacinto faz uma poesia que mostra a condição do homem negro, do contratado, E nesse discurso poético há aí a tomada de uma consciência do homem angolano, e começa a se desenhar então a busca por uma angolanidade. Não se trata mais do mestiço, não se quer falar do homem branco, é preciso falar do negro, da sua condição e ao mesmo tempo, buscar desenhar aí a angolanidade. O cunho poético de um mentor do discurso denunciatório. Bom, então nós vamos encontrar na poesia de Antônio Jacinto o esboço desse discurso denunciatório, da condição do homem, especialmente do homem do campo, do homem negro, que vai trabalhar nas plantações de algodão do branco que chegou a Angola, do colono português.
Vamos então observar o poema Monangamba de Antônio Jacinto. Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro, e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue feitas seiva. O café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado. Como se pode observar, né, no poema de Antônio Jacinto, há a denúncia da situação desse homem que trabalha no campo, do homem negro que vai pisar o café, torrar o café, torná-lo negro como ele próprio. Então, é essa condição, né, do homem trabalhador e negro que aparece na poesia de Antônio Jacinto. É uma situação de denúncia, né, uma vez que Antônio Jacinto está atento, né, a essa chegada dos colonos portugueses, né, que vão ocupar as terras férteis de Angola e vão colocar o homem nativo para trabalhar, né? A essa poesia denunciatória de Antônio Jacinto somam-se as vozes de Mário Pinto de Andrade, Humberto da Silvan e Agostinho Neto. Esse momento, então, né, um momento de extrema importância para o nascimento dessa literatura angolana que vai falar, né, da condição do homem negro. Ela se dá justamente, né, nesse instante em que há um empobrecimento maciço da população negra e a exploração do trabalho continua. Angola é, como eu já disse, a maior colônia portuguesa na África, da onde se extrai o algodão e diamante, né? Então isso vai ser extremamente... Essa poesia tem esse caráter, né? É uma poesia que vai apontar para essas questões. A poesia denunciatória. Bom, então o grupo Vamos Descobrir Angola, né, o lema Vamos Descobrir Angola, lançado pelos novos intelectuais de Angola, busca, né, de fato, descobrir uma Angola, né, e formar uma Angola livre dessa exploração. Começa a se esboçar, né, o tema da angolanidade nessa literatura de poesia, nessa poesia denunciatória, nessa literatura de denúncia. Vamos então observar o poema da alienação de Antônio Jacinto. O meu poema anda por aí afora, envolto em panos garridos, vendendo-se, vendendo, malimonge, malimongé. O meu poema foi feito para se dar, para se entregar, sem nada exigir. Mas o meu poema não é fatalista. O meu poema é um poema que já quer e já sabe. O meu poema sou eu, branco, montado em mim preto, a cavalgar pela vida. Como podemos ver no poema, né, branco e negro aparecem amalgamados, não é? Quando o poeta diz que é ele branco cavalgando ele preto. Mas, na verdade, essa imagem é irônica porque o poeta quer mostrar que a alienação tem que ser desfeita, né? Que brancos e negros, nesse contexto em que ele escreve, estão em lugares opostos, né? Quer dizer, é o início dessa tomada de consciência, né, que a gente percebe na poesia de Antônio Jacinto, que vai ser então precursor dessa poesia denunciatória e vai, através da sua poesia, ser o arcabouço para o discurso poético da geração, né, dos novos intelectuais de Angola. Discurso poético, o tom perfeito para combater a violência. Então, nesse momento, então, né, de grande conturbação social, o discurso poético, né, vai assumir essa função de combater a violência contra o homem negro, não é? E Antônio Jacinto é, portanto, quem inicia, o precursor desse discurso denunciatório, mas com Viriato da Cruz, né, um outro autor angolano, nós vamos ter aí uma ampliação desse desejo da angolanidade, né, de
fundar uma nova nação em que os angolanos, né, uma nação na qual os angolanos, os nativos, né, sejam de fato homens livres. Sobre isso, nós vamos então observar uma poesia de Viriato da Cruz, intitulada Serão de Menino. Na noite morna, escura de breu, enquanto a vasta senzala do céu, de volta de estrelas, quais fogaréus, os anjos escutam parábolas de santos. Na noite de breu, ao quente da voz de suas avós, meninos se encantam de contos bantos. Era uma vez uma corça dona de cabra sem macho. Como se pode observar na poesia de Viriato da Cruz, né? Quer dizer, há mais do que a denúncia aí nessa poesia. Nessa poesia, o poeta tenta resgatar algo, né, da angolanidade, né? Já começa a esboçar a angolanidade quando fala dos meninos sentados, os meninos que ouvem histórias bantus, né? Portanto, ouvem histórias ancestrais em torno de um griot. Então, já não é só a denúncia, mas a busca de uma identidade angolana, né, que começa a ser, então, esboçada com a poesia de Viriato da Cruz. Mensagem, espaço de resistência. Nós já vimos aqui que a revista Mensagem, lançada, né, pelo Grupo dos Novos Intelectuais de Angola, é extremamente importante, né, no caminho fundacional de uma literatura angolana. Ela é o ponto de partida da sacralização de um discurso próprio, né, de um discurso que busca as suas marcas próprias. E um discurso que vai passar naturalmente pelas características de Angola, né, especialmente pelas características urbanas. Mensagem é produto, né, da urbe, né, da cidade de Luanda, que é a capital de Angola. Luanda é uma cidade muito interessante, né, a capital de Angola, por conta também das suas diferenças, das diferenças que apresenta com relação, né, aos grupos que a compõem. Nós vamos ter a cidade, os bairros ocupados pelos brancos, pelos colonos, etc., e os museques, que vão aparecer na literatura. Os museques são os bairros pobres de periferia, assim chamados museques, né? E, na verdade, congregam também um grupo de poetas. Esses bairros nós vamos encontrar também um grupo de poetas que busca valorizar os falares, né, locais. Então, a revista Mensagem, embora sua publicação seja interrompida no 3º número, ela começa, né, ela dá início a essa angolanidade e ela vai falar, né, das características geográficas também de Luanda, focalizando os museques. Poesia denunciatória de Agostinho Neto. Bom, Agostinho Neto, então, faz parte desse primeiro momento da revista Mensagem, né? E também ajuda a fazer com que a Mensagem ultrapasse as fronteiras locais e se torne uma revista de cunho internacional. Agostinho Neto é um importante escritor, né, poeta nesse momento e, de fato, junto com Viriato da Cruz e Mário Pinto de Andrade, vai constituir, então, um grupo, né, de poetas de primeira linha da revista Mensagem, né, buscando esse traço da angolanidade. Vamos ouvir, então, o poema Aspiração, de Agostinho Neto. Ainda o meu canto dolente e a minha tristeza, no Congo, na Geórgia, no Amazonas. Ainda o meu sonho de batuque, em noites de luar. Ainda os meus braços, ainda os meus olhos, ainda os meus gritos. Ainda o dorso vergastado, o coração abandonado, a alma entregue, a fé, ainda a dúvida. E sobre os meus cantos, os meus sonhos, os meus olhos, os meus gritos, sobre o meu mundo isolado, o tempo parado.
Então, reparem, esse belíssimo poema de Agostinho Neto trata da condição humana, né? Desse homem transformado em objeto, porque ele fala ainda meus braços, ainda meus olhos, né? Ainda há um resto de humanidade no poeta, né? A poesia traduz isso, mas é uma poesia que denuncia a reificação do homem, esse homem tornado objeto pelo jugo colonial. A poesia de Agostinho Neto, assim como a poesia de Viriato da Cruz, né, é uma poesia que, de fato, né, busca passar as fronteiras da condição do homem angolano e fala da exploração do homem como um todo. Né, uma poesia de grande repercussão a essa época. Nessa poesia de Agostinho Neto, né, observamos então nessa denúncia da coisificação, e é interessante lembrar que Agostinho Neto e Viriato da Cruz se colocaram como homens do campo, tiveram essa experiência, foram trabalhar, né, das plantações para entender, né, de perto essa exploração. Então, a sua poesia denunciatória é uma poesia calcada também na experiência, né? Eles não são apenas intelectuais citadinos, embora a mensagem seja um órgão, né, a partir de um movimento criado nas cidades. É importante perceber que os poetas estão atentos e participam, de algum modo, né, de uma Angola que se transforma. A poesia angolana traduz a imagem do cidadão consciente. Bom, essa poesia, né, busca, então, nesse primeiro momento, extirpar o colonialismo. Isso vai ser extremamente importante, né, da denúncia da condição do homem negro, né, que vai trabalhar para o colono português. Nós vamos passar a observar nessa poesia, né, esse desejo de extirpar o colonialismo. Portanto, é uma poesia de combate, e esse combate se transforma em prática diária, né? Nós vamos ter, entre os maiores representantes desse momento, Antônio Cardoso, José Graça, Manuel Lima, Arnaldo Santos. Na poesia desse momento, vamos encontrar então esse desejo de eliminar o colonizador e o seu aparato, né, estrutural, social, cultural, especialmente. Formação do romance angolano. Bom, se mensagem é a matriz poética, né, que busca, que lança uma nova forma e uma nova temática na literatura angolana, a revista Cultura, lançada em 1957, vai buscar uma prosa renovada, né? Então, nós vamos ter, primeiramente, um movimento na lírica, né? Um movimento poético. Depois, posteriormente, com a revista Cultura, né? Aí uma nova forma na prosa. Então, essa revista, né, vai lançar alguns ficcionistas que vão redefinir o mapa literário de Angola. Entre eles situam-se Fernando Costa Andrade, Ernesto Lara Filho, Henrique Abranches e José Luandino Vieira, além de Mário Guerra. O Caderno de Poesia Negra de Expressão Portuguesa. Bom, esse caderno é lançado em 1953, né, e é organizado por Mário Pinto de Andrade e Francisco José Tenreiro. É a primeira edição de uma poesia negra de expressão portuguesa, né, que vai reunir 9 poemas ao todo, sendo que um poema em espanhol e um poema de um cubano, Nicolás Guillen. Entre os poemas importantes, vamos encontrar Lá na Água Grande, de Alda do Espírito Santo, de São Tomé e Príncipe, Aspiração e Criar, de Agostinho Neto, representante de Angola, Monagamba, de Antônio Jacinto, também de Angola, Coração em África, de Francisco José Tenreiro, de São Tomé e Príncipe, Magaissa, de Noêmia de Souza, Moçambique, Mama Negra, de Viriato da Cruz, de Angola. Bom, nesse caderno da poesia negra de expressão portuguesa, nós vamos então encontrar a poesia não só de Angola, né, mas a poesia de mais 2 colônias, né, então colônias portuguesas, né, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Quer dizer, há então, né, uma integração, começa a haver uma integração entre
essas nações, né, então, a essa altura colônias, né, essas nações de língua portuguesa na África, uma aproximação linguística, cultural, literária entre esses povos. Né? Nesse primeiro caderno, nós vamos encontrar a expressão da negritude, né? Esse é o caderno da poesia negra de expressão portuguesa. Nós vamos encontrar a expressão da negritude, que é um movimento criado por poetas, né, de língua francesa, Léopold Sénior, Léon Damas e Aimé Césaire, né, criam esse movimento valorizando a cultura negra e denunciando a condição do homem negro das colônias da França, né, que eram então colônias francesas. E esse movimento negritude, na verdade, ele sai desse domínio francófono e chega, né, a influenciar outras literaturas da África, inclusive a literatura africana de língua portuguesa. Então, nesse primeiro caderno, nós vamos encontrar traços da negritude, né? Do segundo caderno de poesia negra de expressão portuguesa, esses traços permanecem, né, mas, na verdade, se denuncia também, busca-se a denúncia da condição do homem negro. Portanto, né, esse caderno da poesia negra de expressão portuguesa é extremamente importante, porque nós vamos encontrar, num primeiro momento, né, essa defesa da negritude. Mas, posteriormente, numa outra edição, né, o próprio Agostinho Neto vai nos mostrar que não se fala somente do negro, né, mas também do homem explorado. Né, é a condição humana que ali aparece. Os anos de luta libertária no discurso literário. Nós vamos encontrar, então, né, nesse momento, pós 50, 60, no início da década de 60, obras clandestinas circulando, né? Uma vez que mensagem foi proibida, mas as obras começam a circular clandestinamente. E os novos intelectuais de Angola, né, continuam a sua ação poética, né? Aqueles anteriormente citados, somam-se os nomes de Aires Almeida Santos, Alexandre Dáskalos e Alda Lara. Essas obras escritas por esses poetas são extremamente importantes, né, por esses escritores, e a ficção e a poesia vão ganhando outros contornos, né, nesse momento da luta libertária. Após a independência, né, nós vamos ter também um caminho sendo trilhado pela ficção e pela poesia angolana. Né? Nós vamos encontrar a reivindicação cultural, o protesto social e a combatividade, né, como marcas da produção literária angolana desse período. Como nós já observamos aqui, em 1961, é o início da luta nacionalista, né? Angola é o primeiro país, né, a protestar, a reclamar a sua independência com relação à metrópole, com relação a Portugal. E a partir da luta armada em Angola, que se inicia em 1961, nós vamos ter a luta armada também na Guiné-Bissau e em Moçambique. As outras colônias portuguesas na África, como Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, vão aderir à luta armada, mandando pessoas, né, guerrilheiros, para engrossar as tropas desses três países, né, dos três países citados, Angola, Moçambique e Guiné. Durante esse período, ainda assim, né, em Angola, nós vamos perceber uma produção literária que se faz naturalmente prejudicada, né, que se dá de maneira prejudicada por conta da guerra, né, porque as pessoas estão na guerra, porque a guerra desorienta, né, e desorganiza a vida, não só no campo quanto na cidade. Né? Mas, enfim, o que se vê é uma poesia engajada que vai falar desse período. Entre os poetas, né, importantes desse momento, temos aí Manuel Rui, né, que escreve uma obra cujo título é 11 Poemas em Novembro. Esse livro é um livro extremamente interessante, né? Os poemas Sim, Camarada, Quem Me Dera Ser Onda,
Crônica de um Mujimbo, El Morto e os Vivos, Rio Seco, Da Palma da Mão, Histórias Infantis para Adultos, vão então configurar, né, uma literatura que vai se afirmando, né, que vai de verdade traçando a angolanidade. Entre os autores também desse período, temos de falar necessariamente de Pepetela e o Anhega Chitu. Esses dois autores são extremamente importantes também. Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, mais conhecido como Pepetela, é autor, por exemplo, da obra Mayombe, escrita nos anos da guerra, não é? Com Mayombe, nós vamos ter aí o retrato da Guerra de Angola e uma produção literária que já nasce madura, né? A obra do Pepetela é premiada internacionalmente, especialmente após A Geração da Utopia, um romance no qual o autor retrata, uma saga, né, de 1961 até posteriormente a conquista da independência, até os anos 80, mostra a saga dos militantes, dos intelectuais que se envolveram na luta armada, que retornaram ao país e que se desencantaram com a guerra civil e com os desmandos políticos que tomaram conta da nação, né? Então, temos, a partir da Geração da Utopia, Pepetela é agraciado com o Prêmio Camões, não é? E é um autor já traduzido para várias línguas. Um outro autor importante, né, na literatura angolana, outro prosador importante é o Anhega Chitu, que escreve a sua primeira obra, Manana, no campo de concentração de Tarrafal, onde esteve preso durante a guerra colonial, né? E ele incorpora nessa obra palavras do quimbundo, né, que é uma das línguas faladas em Angola, assim como o Kikongo e outras mais, né? Então, na verdade, nós vamos ter aí esses autores, né, renovando a prosa angolana. Além deles, temos Manuel Pacavira, que com a obra Nzinga Mbandi também incorpora palavras, né, próprias dos falares angolanos. Os autores que valorizam aspectos da tradição na pós-independência. Entre os autores que valorizam, então, esses aspectos da tradição, né, buscando a ancestralidade, as histórias, né, uma narrativa que remonte à ancestralidade angolana, vamos encontrar Henrique Abranches, com a obra Concava de Fete, Misericórdia para o Reino do Congo, também outra obra importante desse autor. Também o escritor José Eduardo Agualusa, com as obras A Conjura, Nação Crioula, Estação das Chuvas. Também o ficcionista, escritor Boaventura Cardoso, né, com a sua obra De Zanga Dia Moenho, O Fogo da Fala, Maio, Mês de Maria, Mãe Materno Mar, A Morte do Velho Quipacaça, né, mostra essa nação que se constrói, né, resgatando as histórias antigas, né, a tradição. Né? Essa é uma literatura que vai ser marcada por esse retorno à tradição. O cenário urbano. Bom, o cenário urbano será outro tópico privilegiado, né, outro tema privilegiado para a literatura, essa nova literatura angolana, né? Especialmente nesse cenário urbano, a capital de Angola, Luanda, né, torna-se quase uma personagem. Luandino Vieira é o primeiro escritor a falar, né, da cidade desordenada e de uma cidade também onírica, do sonho da infância, na obra A Cidade e a Infância. Mas, a partir de Luandino Vieira, a cidade, especialmente a cidade de Luanda, vai aparecer como um lugar do conflito também. Os escritores, na verdade, todas essas formações intelectuais, esses grupos, né, essas atuações dos escritores, ela passa pelo cenário urbano, essa atuação passa pelo cenário urbano, e nós vamos ter então a cidade como um aglomerado urbano, né, um lugar de conflito, mas também de formação, né? Em se tratando de Luanda, esse aglomerado urbano é marcado pelo MUSEC.
Musek são os bairros, né, periféricos da cidade de Luanda, os bairros dos pobres, né? O cenário do Musek aparece em várias obras de ficcionistas angolanos, como Jofre Rocha e Arnaldo Santos também. A temática da cidade e da cidade de Luanda, da qual falamos, né, aparece também em obras do além-mar. Na obra do brasileiro Adonias Filho, Luanda, Beira, Bahia, né, há uma reverência, né, há uma comparação entre a cidade de Luanda e o estado da Bahia. E essa aproximação, inclusive, geográfica, né, porque Angola está na direção do Brasil, né, faz parte do lado ocidental da África, né? Também na obra do português Antônio Lobo Antunes, a obra intitulada Os Cus de Judas, que conta a história de um soldado, né, que vai para a Guerra de Angola, passa por Luanda e retorna a Portugal, nós vamos também ter aí o cenário de Luanda, né, descrito pela memória desse soldado que retorna. Então, nós vimos aí, né, nessa aula, a importância dessa nova literatura produzida em Angola, né, desde Antônio Jacinto, passando por Agostinho Neto, que é seu contemporâneo, né, e essa literatura, tanto na ficção quanto na poesia, né, que vai se renovando a partir da década de 1970, né, e que assume novas formas no pós-independência. Então, é uma literatura que experimenta novas formas, uma literatura cuja temática se enriquece cada vez mais e que já traz também, né, diálogos com outras literaturas. A dica de hoje são 2 sites. No primeiro deles, vocês encontram informações sobre os escritores angolanos e sobre Agostinho Neto. No segundo, também é um site bastante interessante sobre literatura angolana, Cronópios, né, onde vários escritores, poetas da contemporaneidade aparecem. Bons estudos!